Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Clebson. Você está no canal EBD Clebson Silva, onde nós estamos estudando as lições da CPAD do segundo trimestre do ano de 2021, intitulada Dons Espirituais e Ministeriais. É uma lição maravilhosa, onde nós estamos vendo a respeito dos dons ministeriais e dos dons espirituais, né? Nós estamos vendo, agora chegamos à lição de número 10, né? A lição de número 10 que vai falar do ministério de mestre ou doutor, né? Essas lições, chegamos ao quinto ministério, né? Passamos por vários deles, passamos por 4, o último que vimos foi o de pastor, e agora chegamos ao ministério de mestre, né? Mestres ou doutor. Nesta lição nós veremos também temas, assuntos como o que significa de fato ensinar, né? Ensinar. E por que é tão difícil encontrar professores na igreja? São temas que nós vamos tocar aqui. E o que não é, que é muito importante também, o que não é o ensino, o que não é ensino, o que não é ensinar. Então, nós vamos tocar sobre esses assuntos. Eu peço a você, irmão, que se inscreva aí no nosso canal, nos ajude compartilhando aí nas suas redes sociais, para que assim possamos alcançar o maior número de pessoas, visto que essa ação é gratuita para você, não vai adicionar nenhum custo, porém para nós tem uma grande importância, porque o YouTube vai recomendar o nosso vídeo, o nosso conteúdo. Pois bem, chegamos à lição de número 10. Na lição de número 10, o texto áureo se encontra em Romanos capítulo 12 e o versículo de número 6 e 7, que diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. A verdade prática, ela diz o seguinte: o vocacionado por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Primeiro ponto interessante que nós vemos aqui no texto áureo é que Paulo ele vai recomendar, né? Paulo está recomendando àqueles que têm essa chamada, esse ministério de ensino, que ele seja dedicado ao ensino, né? Mesmo porque o aprendizado ele é algo permanente. Todos os dias nós estamos aprendendo. E há um provérbio popular que diz que ninguém é tão ignorante que não saiba ensinar nada para alguém, nem também ninguém é tão sábio que não tenha nada para aprender. Então, esse aqui é um chamado para aqueles que são mestres, aqueles que estão exercitando o ministério de ensinamento nas congregações ou na igreja, né? Então, há uma recomendação também de Pedro, né, dando a importância do ensino nas congregações, do ensino para o crescimento espiritual, do ensino para o crescimento não somente espiritual, mas para uma vida cristã, né? 2 Pedro, capítulo 3, 18, diz: crescei na graça e no conhecimento. Então, o conhecimento é tão importante quanto a graça. Por quê? Porque a graça sem conhecimento, ela é fanatismo. E o conhecimento sem graça torna-se um legalismo, né? Então, ambas têm de caminharem juntas, né? Em Provérbios 3, e o versículo de número 13, diz: bem-aventurado é o homem que adquire o conhecimento, né? Então, bem-aventurado, é mais que feliz aquele homem que tem conhecimento. Ainda em Provérbios 8, 10, fala que o conhecimento é melhor que o ouro. Por quê? Porque tendo conhecimento, você adquire ouro.
E tendo ouro, você não vai crescer no conhecimento, né? Outro versículo muito interessante também é Provérbios 24 e o versículo 5, que diz que o homem com conhecimento, um homem de conhecimento, ele aumenta a sua força, né? Ou seja, um homem tendo conhecimento, ele vai aumentar o seu poder de raciocínio, poder de adquirir, poder, a sua força, né? Vai ser aumentada por conta do conhecimento. Então, nós estamos trazendo aí alguns versículos que você pode incluir na sua aula, né? Também ainda tem Oséias mostrando a importância, né, do ensino, né, a importância que tem o ensino para a vida do cristão. Oséias 4:6 diz: por falta de conhecimento, o meu povo é destruído. Né? Por falta de conhecimento, o povo torna-se leigo, e sendo leigo, ele não tem acesso às coisas celestiais, né? Mediante a palavra. Então, é por isso que Romanos 12:7, Paulo vai afirmar dizendo que se alguém está exercendo esse ministério de mestre ou doutor, ele precisa ser dedicado ao ensino, porque ele vai precisar passar isso para alguém. Os objetivos específicos são: o primeiro objetivo geral diz retratar a missão do missionário de mestre, a missão do ministério de mestre, desculpe. Objetivos específicos estão divididos em 3. O primeiro diz apresentar que Jesus, o mestre da Galileia, é mestre por excelência, né? Jesus é o espelho, né, em todos os ministérios, né? Jesus é espelho para cada cristão. O segundo objetivo específico é identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século. Então, a ordem do Ide do Senhor envolve também ensinamento. E o terceiro objetivo específico é apontar a importância do dom ministerial de ensinador na igreja local. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em um evangelho e nos livros de Atos, Romanos e Tiago. Mateus capítulo 7, versículo 8 e 29, Atos 13 e o versículo 1, Romanos 12 e os versículos 6 e 7 e Tiago capítulo 3 e o versículo 1. Nós não fazemos a leitura desse texto, mas entendemos que os irmãos já estão fazendo e nós não fazemos para ganharmos tempo no vídeo. Então, vamos à nossa introdução. O ministério de ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, culturas, teologia, filosofias, etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que as Escrituras declaram o quanto eles devem esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Romanos 12:7 e 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Então, como nós já citamos e entendemos, esse Romanos 12:7 ele convoca, né, é uma convocação a todos os que exercem o ministério de ensino. Para quê? Para que haja uma dedicação, para que haja um tempo, um investimento, né, no ministério. Por quê? Porque Jesus ele vai lhe usar, mas ele precisa também que você tenha alguma coisa. Ele precisa que você faça investimento na sua chamada, né? Investimento naquilo que você foi chamado para fazer. Comprar bons livros, fazer um curso teológico, né? Tudo isso é importante para um exercício de um ministério de mestre ou doutor. O primeiro tópico da nossa lição diz o seguinte: Jesus, o mestre por excelência. Então ele vai apresentar aqui Jesus como o mestre, Jesus ensinando. Né? Primeiro, 1.1 diz: o mestre da Galileia. Diz assim: doutor incomparável. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Em Mateus capítulo 4 e o versículo de número 23.
percebemos que Jesus ora ensinava e Jesus ora pregava. Jesus estava ensinando e pregando. Não é a mesma coisa ensinar e pregar. Ensinar, ele traz uma dinâmica diferente do pregar, né? O pregar é mais fervoroso, o pregar é algo que você está expondo de uma forma mais espiritual, mais disponível, mais à disposição do Espírito Santo. Mesmo porque ensinar também você está na dispensação do Espírito Santo, porém com outra dinâmica, com outra forma de ação, né? Jesus é mestre desde a sua infância. Nós vemos que Jesus, aos 12 anos, já estava disputando com os sacerdotes, com os ministrados da sua época, né? No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferente dos escribas, ele ensinava como quem tem autoridade, né? Com que poder, né? Então, era interessante com que poder Jesus pregava e ensinava os seus sermões. Qual era o poder que ele tinha? O poder era diferenciado dos escribas, porque eles ensinavam com autoridade. E qual era a autoridade de Jesus? A autoridade era justamente que ele falava o que ele fazia, ele ensinava o que ele fazia, diferentemente dos escribas, que, apesar de serem homens bem conceituados daquela época, eles ensinavam, mas não viviam, né? Então Jesus, ele tinha autoridade naquilo que ele fazia, né? Por isso, algumas pessoas muitas vezes o criticavam ou o enfrentavam, porque ele confrontava, né? Confrontava o ensino de Jesus, ele confrontava as autoridades da época, né? Então, veja o que ele diz assim, Mateus 7, 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Os escribas ensinavam, sim, mas não tinham autoridade no seu ensino, porque eles próprios não praticavam, né? Então, por isso, Jesus tinha autoridade no seu ensino. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que o ouviam só tinham duas opções: amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transformava a consciência do, do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Então, veja bem, o ensino de Jesus, ele, como já falei, ele confrontava os religiosos da sua época, né? Apesar da simplicidade com que trazia a mensagem, com que trazia o ensino, a forma que ele ensinava de uma maneira simples, mas nessa simplicidade ele confrontava a religiosidade daqueles homens, né? A religiosidade daqueles homens, e por isso muitas vezes ele foi perseguido, né? Por isso muitas vezes ele foi perseguido por conta que quem o ouvia só tinha duas opiniões, duas opções, né? Era amá-lo, né? Alguém ouvia e entendia pelo Espírito essa mensagem e passava a ver Jesus de uma forma diferente, né? Ou então odiá-lo, porque ele ia confrontar justamente aquilo que as pessoas tinham encoberto, né? Tinham de encoberto, falavam e não faziam, ou colocavam um julgo maior sobre as outras pessoas. 1.2 O Mestre Divino. Em visita a Jerusalém, em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas,
reconheceu em Jesus um personagem incomum no seu tempo. João 3, 1 e 2 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. João 3, 1 e 2. Então, a gente aqui observa que Nicodemos, ele foi ver Jesus à noite. Por quê? Porque Nicodemos não era qualquer judeu. Nicodemos não era um judeu comum. Nicodemos, ele era príncipe, né? Príncipe das sinagogas. Ele era um homem instruído, né? Era um homem instruído e que estudou bastante nas melhores escolas daquela época. Entre elas estavam duas chamadas Bet Hillel e a outra chamada Bet Ramai, que uma era mais do farisaísmo, né, dos fariseus, e a outra ensinava mais a forma dos saduceus, que eram as maiores seitas, as seitas mais conceituadas daquela época. Então, ele foi ensinado nas melhores universidades, por assim dizer, daquela região. E ele foi encontrar Jesus à noite e nesse encontro ele assume, ele reconhece que Jesus é Senhor, que Jesus é mestre, que Jesus é Rabi, né? Rabi. Então ele chama Jesus de Rabi, confirmando que ele é mestre. E tem mais, ele é mestre vindo da parte de Deus, né? Porque ele fazia coisas que Jesus fazia, coisas que nenhum outro fazia, né? Então ele afirma isso dizendo: se sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele reconhece, né? E vai ter com Jesus à noite, porque era incomum um mestre como Nicodemos vir conversar com alguém recém-surgido da Galileia, né? Sem nenhum histórico, apenas filho de um carpinteiro. E Nicodemos foi lá e reconheceu que Jesus era Senhor, era mestre. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o Nazareno não podia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado de mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Então, a gente percebe que, mais uma vez, que esse Nicodemos, ele era um mestre, né? Ele era mestre. Então, ele não poderia encontrar-se com Jesus à noite. Por quê? Porque ele ia trazer para ele ia ficar mal visto, né, pelos demais, por quanto estava conversando ou falando ou reconhecendo que Jesus era um mestre sem eles mesmos ter ensinado, sem ele mesmo ter estudado onde eles próprios estudaram. Então, por isso ele foi ter à noite e reconheceu que Jesus era de fato um mestre vindo da parte de Deus. O mestre da humanidade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxaguá-los com a toalha com que estava vestido, né? Isso aqui é algo maravilhoso. É uma das maiores lições que nós já podemos ver em toda a Bíblia Sagrada, né? Porque essa lição ela confrontou, né, a ideologia dos discípulos. Lavar os pés era a prática comum, aonde se chegava, alguém chegava numa casa, a primeira coisa que fazia era lavar os pés para tirar a poeira. Mas só que não era o dono da casa que lavava. Lavar os pés era algo dos servos, algo dos serviçais daquela casa.
Então, Jesus traz uma lição de humildade, né? E é uma lição prática, né? Uma lição prática. Jesus ensina, mas ensina não somente na teoria, mas ele vai ensinar na prática. Por isso, ele tinha mais autoridade, o seu ensino era com autoridade, porque ele ensinava e praticava aquilo que ele estava ensinando. Que cena chocante para um judeu, A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. Aproximou-se, pois, Simão, Pedro, e lhe disse: Senhor, tu lava-me os meus pés? Então, Pedro, ali, ele não entendeu, porque Jesus é que era o mestre, Jesus é que era o Senhor, Jesus é que era para ser servido. Então, Jesus vai dar para eles uma lição de humildade, mostrando que quem tem o que ele tem deve ser para servir, né? E não para ser visto. Aquilo que ele pertence, aquilo que ele tem, aquele ministério que ele está exercendo, é preciso que ele faça isso, que tenha isso com o propósito de servir, né? Então, ser servo, né, do Senhor, o propósito é servir. Era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de outra pessoa, de uma pessoa leiga. Jesus é o exemplo, deu um exemplo de humildade aos seus discípulos. Então, a gente percebe que isso aqui, como já falei, não era papel dos servos, ou melhor, não era papel dos mestres, mas sim dos servos. Jesus vai e dá esse exemplo mostrando que o mais importante é servir, né? Existe um adágio popular que diz que aquele que não vive para servir também não serve para viver. E isso também é bem conceituado também entre os irmãos na igreja, né? Nós fomos chamados para servir. O Emanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito de vida, né? João 6,63. Ele nos convida a fazer o mesmo, né? Então, o Deus Todo-Poderoso, né, encarnado num homem, e este homem agora vai encurvar-se diante dos homens, né? Era o próprio Deus encurvado diante dos homens, não para adorá-lo, mas para dar-lhe uma lição de humildade. Era o próprio Deus, o Todo-Poderoso, que estava trazendo essa lição para nós. Coisa muito maravilhosa é essa ação, porque nós entendemos que a melhor forma de ensino é a prática, né? A melhor forma de ensino é a prática. E olha o que Jesus disse em João 13 a 15. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. O que eu acho muito interessante é justamente que algum tempo depois, os discípulos estavam discutindo entre si, querendo saber quem era o maior entre eles. Ou seja, mostra que o aprendizado ele é difícil, né? É difícil. E como a lição vai mostrar para nós, é que precisa ser cotidianamente, né? Cotidianamente, para quê? Para que as pessoas comecem a assimilar aquilo que está sendo ensinado a ponto de colocar na sua própria vida diária, né? Vida diária. Então, a repetição de um ensino, ele é muito necessário para cada um de nós. Segundo tópico da nossa lição diz o seguinte: o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Agora nós acabamos de ver os ensinos de Jesus, como ele ensinava com simplicidade, usando várias formas, usando metáforas, usando parábolas, usando
a natureza como exemplo, usando a vida cotidiana para trazer lições maravilhosas para o povo que o ouvia. Agora nós vamos entrar no ensino das Escrituras na igreja do primeiro século, né? 2.1 diz a ordem de Jesus. Antes de ascender ao céu, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinasse todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. Ora, nós já falamos algumas vezes que o ide do Senhor não implica apenas no evangelismo, mas também no ensinamento. Porque a ordem de Jesus diz: ide e ensinai, né? Ensinai todas as nações. Primeiro vem ensinamento, né? O ensinamento é justamente para alicerçar aqueles que são novos convertidos, aqueles que aceitaram a fé. Então, esse ensinamento ele é importante desde o início, né? Do início do nascimento espiritual de um novo cristão, porque ele vai trazer com o tempo uma maturidade, né? Uma maturidade para que aquele crente não venha se desviar do seu caminho, né? Então nós vemos isso no livro de Atos dos Apóstolos, que eles começaram a colocar isso em prática, tiveram cuidado de cumprir essa determinação do Senhor, né? Hoje nós vemos aí que existe alguns irmãos que confundem o que é ensinar e o que não era ensinar. Por exemplo, ensinar não é simplesmente você chegar numa sala de aula e derramar sobre os alunos ali uma vastidão de conhecimento. Isso aí é demonstração de conhecimento. Ensinar é fazer com que aquele aluno retire lições para a vida dele. É fazer com que haja mudança na vida daquele aluno a partir daquilo que você ensinou. Aquilo que você ensinou. O ensino real e verdadeiro, ele vai produzir mudança de vida, né? E mudança para melhor. Vamos lá. Após a descida do Espírito Santo, em Atos 2, 1 e 6, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Então a gente observa que essa tarefa ela é tão árdua e tão nobre que ela necessita do auxílio do Espírito Santo para que ela venha ter uma melhor eficácia. Por quê? Porque é bem da verdade, nós já dissemos, que o professor, o mestre, ele precisa estar cada vez mais adquirindo conhecimento, mas somente o conhecimento vai ser um legalista, e precisa-se da ação do Espírito Santo para que esse ensino ele venha ser frutífero, né? Venha ser frutífero. Por isso, após a descida do Espírito Santo, Pedro traz um verdadeiro estudo, um verdadeiro ensino a respeito da história de Jesus. Você vê isso lá em Atos, no capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 40. É um dos mais belos discursos do livro de Atos, né? Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Então, o propósito é edificação da igreja, né? O propósito é a edificação da igreja. E foi Jesus que deu o ministério para a igreja, né? E os homens para exercerem esse ministério. Então, é algo primordial para a igreja, né? Algo primordial para a igreja que tenha esse exercício, né, de mestre na igreja. Jesus tinha a capacitação sobrenatural, né? Jesus tinha como uma capacitação sobrenatural
sobre a vida dele, né? E é essa mesma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo que vem, que recai sobre também os mestres da congregação, né? Diz a Bíblia, e o menino crescia e se fortalecia, né? Isso falando a respeito de Jesus, crescia na graça, crescia no conhecimento, né? Então, crescia também em estatura, isso mostrando que Jesus tinha um espírito excelente sobre a sua vida. Esse dom é uma capacitação. Olha aí, o dom de ministério, o dom de ensinar, é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo, né? Isso não significa, porém, que devemos descuidar da nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar, né? Então, essa capacitação sobrenatural, ela vem tipo potencializar um conhecimento adquirido, né? Você vem, adquire o conhecimento, você investe no seu ministério de mestre, com bons livros, aí o Espírito Santo vem potencializar para que isso venha a ser usado na igreja, né? Então nós não devemos descuidar, não devemos passar um dia sequer sem ler a palavra de Deus, porque é dela que o mestre ele vai falar. Um mestre que não tem o conhecimento da Bíblia, porque a Bíblia é a ferramenta que o mestre vai usar. A Bíblia é a ferramenta do professor. Então ele precisa conhecer a Bíblia, né? E precisa ler cotidianamente. Ao contrário de muitos aí que estão exercendo esse ministério ainda de uma forma com falhas, de uma forma falha, ele quer ler a revista, por exemplo, na escola dominical, ele quer ler a revista no sábado, né? E quando chega na classe, ele espera que o Espírito Santo lhe ajude, sendo que a própria palavra diz que o Espírito nos fará lembrar das coisas que Jesus ensinou, né? Das coisas que Jesus ensinou. Então é o Espírito que vai fazer a gente lembrar daquilo que a gente lê, né? Se a gente não lê, o que o Espírito vai lembrar? Nada. Então é importante que a gente leia. 2.2 A doutrina dos apóstolos, ou ensinamento dos apóstolos. Diz assim: o texto de Atos 2:42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, né? Versículo 43 diz: cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, né? É o resultado do conjunto da ação do Espírito Santo. O homem faz a sua parte, né, como investimento, ele vai buscar, ele vai se consagrar, ele vai orar, vai apresentar a Deus o seu sacrifício vivo, ele vai buscar no Senhor aquilo que ele não tem, aquilo que ele não consegue. E o que ele consegue, que é justamente um investimento no seu ministério, como leitura, livro, tempo de oração, tempo de estudo, fazer um curso, né, comprar bons livros de teologia sistemática. Ele precisa, irmão, conhecer as bases fundamentais, né, os temas fundamentais da teologia, a soteriologia, a marteologia, todos esses aí, esses temas teológicos, ele precisa ter, no mínimo, uma noção desses temas, para que ele venha crescer mais e, com isso, fazer também com que os seus alunos cresçam, né? Cresçam na graça e no conhecimento. A doutrina dos apóstolos,
aqui referida trata-se do conjunto de ensinos de Cristo, ministrados por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral nos novos crentes, né? Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, né? Então, trata-se aqui dos ensinamentos de Cristo, né? Os apóstolos perseveravam, né, nos ensinamentos de Cristo, e eles iam passando isso para a igreja. Não tinha outros fundamentos, né? O fundamento era Cristo, né? E não podia ser acrescentado nada mais, apenas Cristo, de uma forma eficaz e simples, né? Não precisava falar hebraico, falar. Hoje, muitas vezes, o que eu quero dizer é o seguinte: que hoje vem trazendo muitos ensinamentos e alguém quer falar, quer ensinar de uma forma muito complexa, né? Trazendo palavras hebraicas no grego, mas é preciso mostrar, muitas vezes, mostrar a simplicidade para os seus alunos, visto que na classe pode-se encontrar alguém ainda que nem consegue escrever o próprio nome. Então, esse ensinamento, esse homem também, essa pessoa, precisa também crescer, amadurecer espiritualmente. E nós só vamos alcançá-lo se aprendermos a falar de uma forma simples, trazer uma mensagem, um ensinamento de uma forma simples para que essa pessoa compreenda. Diz assim: os primeiros mestres das Escrituras foram integrantes do colégio apostólico. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares. Falando aos anciões de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, os primeiros mestres, os primeiros ensinadores dos fundamentos de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, foram o colégio apostólico, né? Foram os 12, que eles vinham, começaram de casa em casa e também nas ruas, nas sinagogas, nos lares, ensinando. Isso aqui não deixa margem para um trabalho de célula, certo? Que tem muitas igrejas que trabalham assim com célula e dali também eles trazem o seu fruto. Porém, não, esse aqui não deixa margem, né? Porque eles iam de casa em casa? Por conta da perseguição que estavam sofrendo. Este ensinamento aqui não era livre, né? Ele ainda estava sofrendo perseguições ainda. Observe que Pedro foi preso, João foi preso por conta do falar em público. Estevão foi apedrejado por afirmar que Jesus tinha ressuscitado. Então, havia aí de casa em casa, esse crescimento do evangelho e da igreja, né? Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja de Antioquia. O Pai Celestial, igualmente, deseja levantar mestres em sua igreja. Vivemos dias em que este ministério nunca foi tão necessário. Então, é importantíssimo o ministério de mestre. Veja aí o que é que diz Atos 13:1. Diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, né? A saber, Barnabé e Simão, né? Chamado Néger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, a gente observa que Deus havia preparado esses homens. Veja bem se Deus não tem o controle de todas as coisas. Porque Saulo era um dos maiores perseguidores, né? Digo isso por causa de Saulo, que era um dos maiores perseguidores. E, enquanto perseguidor, Saulo estava estudando, né? Saulo estava se preparando, Saulo estava defendendo o seu modo de pensar, o seu modo de agir concernente ao ensino, concernente à religião.
Agora, alcançado por Cristo, Paulo se torna uma das principais armas de evangelização à disposição de Deus, homem preparado para trazer e levar a mensagem do Evangelho. Isso é Deus que trabalha, isso é Deus que prepara homens dessa forma. Tal como na igreja primitiva, hoje é uma necessidade, né? Hoje é tão necessário quanto na igreja primitiva o ministério de mestre na igreja, né? É uma necessidade porque existem várias mestres, vários falsos mestres que vão trazendo falsos ensinamentos, ensinamentos que não edificam, ensinamentos que não têm a base, né? Não tem uma base para o crescimento espiritual, né? Então, o que a gente aprende, que nós tiramos disso, é que é necessário que haja essa dedicação, né? Nos últimos tempos tem surgido muitas seitas, muitas heresias, e o palco onde essas heresias e essas seitas surgem é justamente dentro da própria igreja, por conta de alguns que não se aprofundam para trazer um ensinamento, para trazer um ensinamento com base, né? Baseado numa exegética na história. Né? Então, é preciso que haja pessoas com essa determinação de ensinar, com essa dedicação de ensinar. Por isso, irmãos, ainda afirmo que é tão difícil encontrar professores para a escola dominical. Por quê? Porque trabalhar com escola dominical é simplesmente cavar alicerce. E cavar alicerce não dá ibope. Né? Você vê o prédio, um prédio, por exemplo, ele fica bonito, as pessoas elogiam o que está vendo por fora, mas ninguém vai elogiar o alicerce do prédio, porque ninguém está vendo. Ninguém vai elogiar a coluna que está sustentando ali todo aquele edifício maravilhoso. Então, por isso é tão difícil encontrar mestres, encontrar professores para ensinar na escola dominical. 3. Terceiro e último tópico da nossa lição diz o seguinte: a importância do ministério de mestre. 3.1. Uma necessidade urgente da igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Primeiro ponto que nós entendemos aqui não é ter vontade, né? Não é ter vontade, é ter vocação, né? Talvez a pessoa tenha vontade, talvez até comece, mas quando vai sentir o peso da responsabilidade, não vai conseguir exercer um bom ministério, né? Então, por quê? Porque muitos têm apenas informações, né? E o trabalho que você precisa ter é de transformar essas informações em ensino, né? Muitos têm essa informação, mas não têm a capacidade ou a dinâmica de transformar essas informações em conhecimento para passar para aquelas pessoas a ponto de mudar a vida de alguém, né? Para melhor. Não são todas não são todos que reúnem informações exegéticas, históricas e literais da Bíblia, aplicando-as como é necessário, né? Então, nem todos que têm o conhecimento sabem passar e transformar isso em ensinamento. Estamos agora, acabei de comentar esse texto, 3.1, vamos dar prosseguimento. Deus concedeu à sua igreja mestres e é preciso que ela
invista neles também. Isso é um fato muito importante. Por quê? Porque nós vemos que Deus concedeu à sua igreja esses mestres. E é preciso que a igreja invista neles também. A igreja tem investido? Sim. Poderia investir mais? Sim. Poderia muito bem haver um investimento, porque nós conhecemos pessoas que têm essa chamada, são vocacionados, mas estão passando por uma crise e não tem nenhum incentivo da igreja de uma forma que ele possa amenizar ou incentivar essa pessoa a dedicar-se seu tempo, seus esforços para o exercício desse ministério. A bem da verdade, quem recompensa, a melhor recompensa é Deus, né? A recompensa vem do céu, mas nós também podemos ajudar essas pessoas. A igreja também pode ajudar de uma forma eficaz, ainda que não totalmente, mas de uma forma simples ela possa ajudar esses professores, né? Um grande exemplo poderia ser, nós vamos doar aqui as lições, né? As lições da escola dominical, por exemplo. Vamos fazer uma doação aqui para os mestres, para os professores, para esses homens que são tão dedicados ao ensino, né? Então a igreja poderia fazer sim essa doação aos mestres, já que existe uma contribuição muito grande por parte desses homens para a igreja. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica e infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Então, a gente já percebe aqui que existe um avanço muito grande, né, das falsas doutrinas, né, dos falsos ensinamentos, dos falsos mestres. Então, daí a que eu falar da importância da igreja investir mais nos mestres, investir mais na escola bíblica dominical. A gente percebe que a escola bíblica dominical ela é uma igreja perseguida dentro da própria igreja, porque todos os eventos que possam ocorrer, se tiver que sacrificar um culto, sacrifica a escola dominical, né? Então, a escola, como se a escola dominical não tivesse tanta importância, mas a escola dominical, junto com o culto de doutrina, ela é que faz o alicerce dos crentes, né? Então, ela não pode ser deixada de lado, nem tampouco menosprezada. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos, né? Veja aí o que diz Efésios 4,14. Era quem não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente, né? Efésios 4,14. Então, daí a importância do ensino, né? Da importância do ensino para a igreja, né? Para que os membros, os novos convertidos, não venham a cair em ensinos fraudulentos, né? Em todo o vento de doutrina que tira a direção desses novos convertidos, né? Então, a eficácia do ensino para nós. 3.2 diz assim: a responsabilidade de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser seus discípulos por toda a vida, né? Então, observe e pergunte na sua classe quem foi que já passou pelo discipulado, né? E com certeza vai ter ali alguns que não passaram por discipulado. Aí você vai entender
porque as perguntas que esse irmão faz, muitas vezes, não tem noção, não foge do assunto, né? Não é por mal, é porque ele não passou por um discipulado, né? Então, o discipulado, ele não acaba quando a pessoa é batizada, né? Nós estamos sendo discipulados por Cristo até enquanto vida estivermos aqui, né? Nós precisamos estar aprendendo cada dia com o Senhor, né? Muitos, vamos lá. Por isso, quem ensina e instrui os crentes para a maturidade da fé é um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discípulo quanto para quem está discipulando, né? Então, observe que esse discipulado não acaba, né? Temos muitos irmãos aí que se tornaram arrogantes porque terminaram um curso básico de teologia, né? Um curso básico de teologia de uma forma remota. Então, vamos lá. 3.3 diz assim: apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com o dom ministerial de mestre em nossa época, né? Então, agora, no 3.3, vai falar sobre os requisitos necessários ao mestre. Primeiro requisito, letra A: um salvo em Cristo. Não pode haver dúvida quanto ao à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério de ensino. Então, não pode haver dúvida. O crente que ensina, ele precisa ter consciência e convicção da sua própria salvação. Porque, se não for assim, como ele vai ensinar sobre aquilo que ele próprio não acredita, né? Como ele vai ensinar sobre a eficácia do sacrifício de Cristo se ele mesmo não acredita? Então, é importante que ele creia na sua própria salvação, né? Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Assim, não há verdade nem firmeza nela. Então, tem pessoas que não acreditam naquilo que estão ensinando, naquilo que que estão ensinando. Por quê? Porque talvez falta um amadurecimento em relação a conhecimento, em relação à palavra. Porque a Bíblia diz que a palavra ela é eficaz, né? A palavra ela é promessa de Cristo, mostra as promessas de Cristo para a nossa vida. E nós precisamos crer nessas promessas, crer naquilo que Jesus falou e crer naquilo que Jesus providenciou para nós na cruz do Calvário. O terceiro, segundo, letra B, hábito de ler. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá, né? Então, aquele que é mestre, que tem o ministério, está no ministério de ensino, ele precisa se conscientizar de que cada dia mais ele precisa estar lendo, buscando informações, buscando se reciclar, né? Não é que o evangelho mudou, não. É que a cada dia ele precisa crescer, né? Crescer. E ele só vai crescer por meio da leitura, né? Então, ler é um hábito que precisa ser desenvolvido no crente, né? No mestre e nos alunos, né? Apesar de nós vivemos num país em que 44% da população não pratica o hábito da leitura, né? Isso são dados recentes, né? Do ano de 2014. A gente percebe aqui que as pessoas não têm o hábito de lerem. Inclusive, tem os assembleanos, eles somos acusados de não gostar muito de ler, né? E alguém nos chama de analfabetos teológicos. Então precisamos mudar esse conceito que alguém tem sobre nós,
Nós precisamos nos aprofundar na leitura para que assim, porque quem pouco lê, pouco fala, pouco sabe e pouco vê, né? Então, é preciso que as pessoas leiam, que os irmãos leiam, sejam instigados a ler. Entretanto, como ensinaremos se não lermos? O hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo. Vemos isso em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, também 2 Timóteo capítulo 4 e o versículo também de número 13. Olha o que diz: persiste em ler, exorta e ensina até que eu vá, né? Então, o apóstolo Paulo está instigando, né, o pastor Timóteo a persistir na leitura, a buscar na leitura, né, para que assim ele tenha base para instruir os irmãos. Também diz lá, 2 Timóteo 4,3, diz: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então a gente percebe que era algo sério na vida de Paulo, também na vida dos apóstolos e também na vida do ensinador cristão, do mestre. É preciso ter o hábito da leitura. Terceiro, preparo intelectual. A Bíblia é um instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerando este livro milenar, veremos que a cultura e o mundo bíblico, suas questões culturais, linguísticas, exegéticas, etc., para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como exposição da palavra de Deus. Então, é primordial que esse servo do Senhor, que esse mestre, ele seja dedicado, né, não somente no contexto bíblico, mas também a sua intelectualidade precisa estar afiada. Ele precisa buscar conhecimento em várias esferas da vida da sociedade, da vida religiosa, para que assim ele possa fazer um apanhado de conhecimentos e transformar esse conhecimento em ensinamento para passar para os alunos, evitando com isso as heresias, né? As heresias, porque onde muita gente vem trazendo heresias por conta de falta de aprofundamento, de profundidade no conhecimento da palavra do Senhor. Quarto diz assim: um coração em chamas. Martin Lloyd-Jones dizia que a verdadeira pregação da teologia em fogo é vontade de Deus que é vocacionado ao ensino, utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias, e isto apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada com o coração em chamas e apaixonado por Jesus. Então é preciso sim, né, além do preparo intelectual, além do preparo espiritual, é preciso que essa pessoa ela tenha em seu coração esse desejo, né, essa chama ardente pelo ensino da palavra, né, por formar alicerce na vida dos seus irmãos, né? E só assim a gente pode alcançar as mentes e os corações, né? Porque não adianta somente tocar as mentes, é preciso também tocar os corações com a palavra. Conclusão: é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento. Não havia obreiro mais bem preparado que ele. Esse, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que as nossas igrejas precisam. Homens cheios do Espírito Santo, mas ao mesmo modo com a mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. 1 Pedro 3:15. Então, meus queridos irmãos, nós vemos aqui
a grande importância que tem o ministério do ensino, né? Do ministério do ensino para a nossa vida, ou para a vida da igreja, né? Que é tão importante esse ministério, né? E é preciso também, como disse aqui na nossa conclusão, que nós possamos desfazer isso no seio da igreja, nas nossas salas de aula, desfazer esse ensino, né, que foi tão propagado, afirmando que a letra mata, que aquele que muito estuda se torna frio, né? O que torna o crente frio não é leitura, não é estudo. O que torna o crente frio é pecado, né? Então, que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.